Entrevista da semana. Muito bem, começamos neste ponto a nossa entrevista da semana, o destaque da boa conversa que nós tivemos por aqui. Hoje nós vamos fazer uma entrevista diferente. Vamos apresentar aqui para você um compacto das entrevistas que fizemos com o juiz federal Sérgio Moro e com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Dr. Luiz Barroso. Nós estivemos conversando com eles num evento do Tribunal de Justiça em Florianópolis e falamos muito sobre Constituição, sobre Lava Jato, enfim, sobre o mundo jurídico desta atualidade. Vamos apresentar estas duas entrevistas em dois blocos. Nesse primeiro bloco, você vai ouvir os melhores momentos e aquilo que de mais importante falou o juiz federal Sérgio Moro. Vamos iniciar então esta conversa com ele. Nós temos que compreender hoje que em todo o ramo do serviço público os recursos são limitados, na saúde, na educação e na segurança pública. E também no âmbito do Ministério Público, no âmbito da polícia e do próprio judiciário. Por outro lado, existem alguns crimes que são muito complexos e, por exemplo, investigar organizações criminosas precisa de muita dedicação e foco. Então, a criação de forças-tarefas no âmbito da polícia, do Ministério Público, a meu ver, é essencial para que se possam ter os recursos necessários para se enfrentar a esse fenômeno. Então você vai ter grupos dedicados especificamente àquele trabalho e com a responsabilidade de levar aquele trabalho a termo. Estamos apresentando aqui na nossa entrevista da semana os melhores momentos com o juiz federal Sérgio Moro e daqui a pouco também vamos trazer o ministro Luiz Barroso. O juiz federal Sérgio Moro nos fala agora sobre a fragilidade do crime organizado. Sempre há uma tentação de criminosos poderosos de tentarem utilizar de subterfúgios para obstruir o trabalho da justiça. Por exemplo, aprovando leis que enfraqueçam o trabalho, que intimidem procuradores, juízes, policiais e eventualmente também trabalhando nos bastidores para tentar alguma influência política para obstar o trabalho da justiça. Então a opinião pública nesses casos acaba funcionando como um remédio para prevenir essas tentativas de obstrução da justiça. Destacando agora aqui na entrevista especial o que diz Sérgio Moro a respeito da construção de apoios contra o crime. No que se refere ao crime organizado, muitas vezes é preciso se construir apoios para enfrentar essas instituições, mesmo grupos organizados mais dedicados a crimes violentos ou de tráfico. Às vezes é preciso, por exemplo, ganhar a confiança de uma determinada comunidade, na qual aquela organização eventualmente tem uma base territorial, para que se consiga avançar, né? Para se ter testemunhas, para se ter aí um apoio daquele grupo, daquela comunidade específica, para ter um desmantelamento mais efetivo desses grupos criminosos. Sérgio Moro agora nos fala sobre a importância dos recursos. O que se verificou no caso da Operação Lava Jato, já em 2014, e principalmente quando o caso foi crescendo, que foi dado um foco, foi dado recurso, foi criado forças-tarefas no Ministério Público e na Polícia, que foi essencial para que os casos seguissem em frente. E espera-se que essa atenção ainda continue, porque há muito trabalho a ser feito. Houve um certo esmorecimento, pelo menos da parte no âmbito da Polícia Federal, não que foi desmantelada a força-tarefa, mas houve um enfraquecimento pelo decorrer do tempo. Mas aí é uma promessa que, inclusive, sejam reforçadas as equipes para que o trabalho seja retomado. Sérgio Moro agora nos fala da sua concepção sobre a ideologia da corrupção. Muitas vezes uma tentativa de se nublar as responsabilidades por práticas de crimes com esse discurso partidário político. Mas, no fundo, a corrupção não é monopólio nem da direita, nem da esquerda, nem do centro. O que existem são políticos muitas vezes desonestos, e, eventualmente, alguns políticos usam como álibi o discurso da perseguição política. Mas nós vamos analisar os casos, são casos de corrupção, são casos de crimes contra a administração pública, são baseados em provas, né? Eu falo sempre brincando, assim, há uma certa mitificação no Brasil. Por exemplo, vai se ver nos Estados Unidos lá o caso Watergate, que era sobre o Nixon, os republicanos, aquele grande escândalo criminal. Ninguém criticou o Watergate dizendo que por que não perseguiram os democratas também? Simplesmente porque era um escândalo do governo do momento, que era um governo republicano. A mesma situação se pode dizer na Operação Lava Jato. O que foi verificado nos casos julgados
Era uma divisão de propinas entre executivos da Petrobras e agentes políticos e partidos políticos que controlavam o governo do momento. Então não vai se encontrar agentes da oposição, pelo menos não nesses casos específicos. O juiz federal agora trata da colaboração premiada. Para esses crimes praticados em segredos, precisa recorrer a métodos especiais de investigação. Entre esses métodos especiais de investigação se encontra a colaboração premiada, que é basicamente você utilizar um criminoso contra os seus pares. Tá? Crimes praticados em segredos, muitas vezes somente os próprios criminosos é que têm informações relevantes e podem providenciar provas importantes para a elucidação desses casos. Então, certamente foi um recurso de investigação fundamental, mas não foi o único e existem alternativas, dá para se pensar em alternativas. Você está ouvindo aqui um compacto dos melhores momentos da entrevista que fizemos com o juiz federal Sérgio Moro. Ele nos fala agora sobre os desafios da justiça. Nós temos uma baixa efetividade do sistema de justiça em relação a determinado tipo de criminalidade mais complexa no Brasil. Tanto para crimes contra a administração pública, mas eu diria também contra determinados grupos criminosos organizados mais violentos ou dedicados, por exemplo, ao tráfico de drogas. Então o desafio é tornar esse sistema mais efetivo, mais justo. Claro que não significa que se persegue a condenação criminal a todo custo, mas o sistema tem que funcionar também para crimes praticados por poderosos, independentemente deles serem poderosos ou não. Ok, estão aí os melhores momentos da entrevista que fizemos com o juiz federal Sérgio Moro. Foram os destaques, aquilo que de melhor, mais importante ele falou aqui em Santa Catarina. Vamos fazer um rápido intervalo para voltarmos com a segunda parte da entrevista da semana, trazendo também os melhores momentos do que conversamos com o ministro do STF, Luiz Barroso. Já voltamos. Que tal resolver os seus conflitos na justiça de forma rápida e eficiente? Faça conciliação. É simples e só depende de você. Todo mundo que tem um processo na justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br/conciliação, e encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado. Muito bem, já estamos de volta. Esta é a entrevista da semana e hoje estamos trazendo aqui uma conversa especial. Nós conversamos na primeira parte dessa entrevista com o juiz federal Sérgio Moro. Agora vamos trazer aqui as declarações mais importantes do ministro do STF, Luiz Barroso. Entre outras questões, ele fala do crime organizado, da Constituição e do momento importante que vive o Brasil. Ele começa falando sobre os tipos de crime organizado. 3 capítulos relevantes envolvendo o crime organizado. A questão do tráfico de drogas, a questão do contrabando de armas e o problema da corrupção de uma maneira geral. O Supremo funciona como última instância da justiça brasileira, inclusive da justiça penal, e, portanto, de certa forma, aprecia em recurso questões envolvendo essas 3 áreas. Embora o papel que tenha chamado mais atenção nos últimos tempos tenha sido esse papel do esforço contra a corrupção nos casos de foro por prerrogativa de função. É um papel que possivelmente o Supremo não deveria ter, uma competência criminal de tribunal de primeiro grau tão larga. Acho que no geral, não funciona particularmente bem, embora haja alguns precedentes emblemáticos, como foi o caso do Mensalão e recentes condenações. Há um pouco uma mudança de paradigma. Mas eu acho que o grande papel do Supremo é mandar as mensagens certas e tentar criar uma jurisprudência nacional. Estamos ouvindo os melhores momentos da entrevista com o ministro Luiz Barroso. Ele trata agora dos novos paradigmas. As instituições da repressão penal no Brasil, elas eram treinadas e condicionadas para enfrentar um certo tipo de litígio muito específico,
que no geral eram os litígios, eram os crimes de pobres. Portanto, roubo, homicídio, tráfico, eventualmente furto. E eu acho que nós deixamos de fora, por muito tempo, um tipo de criminalidade que é tão ou mais gravosa do que essa criminalidade, que é a criminalidade do colarinho branco. As instituições não estavam aparelhadas e, de certa forma, nem mesmo havia percepção de que esses delitos fossem delitos graves. Eu mesmo tenho me empenhado por colocar na agenda o debate de que a criminalidade do colarinho branco, ela é tão grave quanto, ou mais grave do que o que a gente supõe que seja a criminalidade violenta. E eu acho que o Ministério Público foi capaz de perceber o espírito do tempo e começar a se aparelhar para enfrentar esse tipo de criminalidade. Acho que a magistratura, aos poucos, também começa a ter mais disposição de enfrentar essa criminalidade. No Supremo, o que se vê é um tribunal um tanto dividido em relação à gravidade e à seriedade da criminalidade do colarinho branco, mas eu acho que esse trem já saiu da estação. Portanto, há uma velha ordem que é defendida com unhas e dentes, mas acho que há uma nova ordem que segue o fluxo da história, que é dentro do respeito à Constituição e do respeito à lei, fazer com que o direito penal seja moderado, sério e igualitário, valha para a toda a gente. Esse direito penal que chegou no andar de cima tem provocado muito choro e ranger de dentes. Mas isso é um sinal dos tempos, é o sinal que nós estamos conseguindo empurrar para a margem da história esta velha ordem de uma visão falsamente aristocrática que dava imunidade e impunidade para desvios de dinheiro, fraude em licitações, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem. Portanto, acho que há um processo histórico árduo, mas em curso. Está aí o que disse o ministro Luiz Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, na passagem que teve aqui por Santa Catarina. Apresentamos neste espaço da entrevista especial da semana um compacto dos melhores momentos das conversas que tivemos com o juiz federal Sérgio Moro e depois, como você ouviu agora, o ministro Luiz Barroso. Foi a entrevista semanal em forma compacta e especial. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.